tudo bom? Olha só, mais uma vez aqui para corrigirmos as questões da aula anterior, né? Nós já vimos que fazer a correção era bem tranquilo, os exercícios já fizemos semana passada, a matéria está bem super tranquila para vocês, mas é uma matéria extremamente importante que é muito em vestibular, ok? Então vamos lá na página número 12, exercício número 11, eu preciso que vocês acompanhem aí a correção de alguns exercícios. De forma prática, fácil, a gente vai dar ênfase às partes mais importantes das questões, ok? Vamos lá, questão número 11. A tabela a seguir representa a distribuição de notas da última prova, né, na última prova de geografia. E aí nós temos uma relação aí de algumas notas, certo? Bom, o que ele pediu? Calcule a mediana. O que é mediana? É o termo central, é o termo que está no meio. Só que eu preciso fazer o quê? Eu preciso pegar esses elementos para calcular aí o exercício número 11, certo? Letra A, calcular a mediana. Eu preciso pegar esses elementos, nós temos 24 notas ali, e colocar em ordem. Como a quantidade de notas são dos pares, então nós vamos ter dois termos centrais. Quando você verificar isso, você vai encontrar os 5,8 e os 5,9 como termos centrais. O que você precisa fazer? Pegar esses dois elementos, somar e dividir por 2. Você vai encontrar o que? 5,85 como mediana, algo bem fácil, ok? Letra B do exercício, a média aritmética. Para você calcular a média aritmética, você precisa fazer o que? Somar todos essas 24 notas, certo? E dividir por quanto? E dividir por 24. Fazendo isso, você vai encontrar uma média de 5,85 também, tá? Então essa vai ser a tua média também. Okay? Mas isso vocês conseguem fazer, soma tudo e divide por 24, bem tranquilo. Agora a letra C, a gente vai dar um pouquinho mais de ênfase nela. O que fala? A distribuição de frequência com os dados agrupados em 4 classes. Então ele quer que você agrupa isso em grupos, né? 4 grupos, certo? Então a nota está entre 0 até 2,5, quer dizer, 2,5 não, até 2,4. Depois de 2,5 até 5, vai até 4,9. Você vai perceber o seguinte: quando ele fala marca, aqui é a média, tá? Então aqui vai ficar o quê? 1,25, certo? Aqui vai ficar 3,75. Aqui vai ficar 6,25. E aqui vai dar 8,75. É a média entre esse valor, certo? Entre 0 e 2,5, entre 2,5 e 5 é a média. Quando ele fala frequência, ele quer saber quantas notas nós temos de 0 até, na verdade, 2,4. Você vai verificar isso na tabela. Você vai verificar que vai ter 4 notas assim, certo? De 2,5 até 5, você vai até 4,9. Você vai ter 6 notas aqui, 7 aqui e 7 aqui. Totalizando quanto? As 24 notas, certo? Bem fácil, bem tranquilo. Então, responder a letra C do exercício era bem fácil. Só que a gente precisa dar um pouquinho de ênfase também à letra D do exercício, tá? Bem fácil. A média aritmética, considerando a distribuição da frequência do item anterior, certo? Então aqui é como se fosse o peso. Eu tenho 4 notas, né, com esse peso. Eu tenho 6 notas com esse peso. Eu tenho 7 notas com esse peso. Eu tenho 7 notas com esse peso. Lembra de média ponderada? Então ele quer que você faça isso aqui. Então se você fizer o seguinte, ó, calcular a média, você vai pegar 1,25 vezes 4 mais 3,75 vezes 6 e vai montando isso aqui, certo? Mais 6,25 vezes 7 mais 8,75 vezes 7. Vai pegar isso aqui e vai dividir pela quantidade, pelo caso 24, certinho? Somando, multiplicando tudo ali, e aí você vai ter a média, que vai dar o quê? Já vou adiantando para vocês aqui, 5,52, certo? Acredito que não ficou nenhuma dúvida sobre essa questão, né? Bem tranquila, um pouquinho trabalhosa, essas 2 etapas finais aqui, mas são bem fáceis. Vamos para a nossa próxima questão? Olha só, eu vou apagar aqui, tá, essa tabela, para que nós possamos dar sequência aí na correção. O que nós temos? Olha só, na questão número 12, o estudante fez 4 avaliações, obtendo notas iguais a 4,5, 7,8, 9,2 e 9.
Sabendo que a nota final é obtida pela média ponderada das avaliações que são atribuídos pesos, né? 2, 3, 4 e 1. Calcule a nota final. Lembra que nós falamos sobre isso? Média ponderada? Então eu vou pegar a nota e vou multiplicar pelo peso, ó. Vou pegar a nota dele ali, ó. 2,4,5 foi a nota dele, mais o peso 3 vezes a segunda nota, 7,8, mais o peso 4 vezes a terceira nota dele, que foi 9,2, mais o peso 1 vezes a quarta nota dele. Eu vou pegar isso aqui e vou dividir pela soma dos pesos, que vai ser 10, certinho? Feito isso aqui, você vai ter uma média multiplicando, certo? Pelas somas e divisões, de 7,82 como média, tá? Bem simples também. Nós já falamos bastante sobre média ponderada na última aula que nós tivemos, ok? Vamos lá. Questão 13. O que está perguntando? Olha só, uma loja vendeu os seus seguintes números de pares de sapatos, certo? Então ali nós temos toda a numeração do que foi vendido, 37, 33, 34, 36, então nós temos os pares que foram vendidos aí. E ele perguntou o seguinte, a moda, o que é a moda? É o termo que aparece com maior frequência, e está bem claro para a gente aí que o calçado mais vendido aí, os pares, foi o número 37, certo? Então aí na questão, vou apagar aqui, ó, tá? Para que a gente possa só registrar aqui. Então na questão número 13, certo? Então, a moda, no caso aí, foi o calçado número 37. Na letra B, está perguntando a mediana, certo? Como a gente consegue observar ali também, a quantidade ali são 3, 6, 9, são 20 pares vendidos, né? Então, vai ter uma quantidade par. Então, para calcular a mediana, eu vou ter que organizar em rolos aí e ver quem está no meio. Você vai perceber que o número 35... né? E o 36 vão estar no meio. Preciso somar e dividir por 2. Eu vou ter o que? 35,5 como mediana aí pra gente. E na letra C, ele está perguntando o que? A média. Média, eu vou ter que somar tudo isso aí também, certo? 37, 33, 34, 36, 36, certo? E dividir por 20. Efetuando essa soma aí, ó, você vai ter uma soma de 696. Dividindo isso aí por 20, você vai ter um total de 34,8 como média, certinho? Fácil, fácil. É muito número para somar, mas nada complicado. Aqui agora nós vamos trabalhar 3 questões do Enem, ok? Vamos lá. A primeira questão que nós temos aí é a questão de número 14, ok? Fala o seguinte pra gente, ó. Uma equipe de especialistas no centro meteorológico de uma cidade mediu a temperatura ambiente sempre no mesmo horário durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês, né? Esse dia de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro. Bom, em relação à temperatura, os valores da média, da mediana e da moda. Média, você percebe que todas as alternativas começam com 17, então não havia necessidade de calcular, certo? Você precisa de quem? Da mediana e da moda. Moda é o termo que aparece com maior frequência, certo? Então você ia perceber ali o termo que aparece com maior frequência é o 13,5. Então você já ficaria entre dúvida entre a alternativa A e a alternativa B. Faltava calcular o quê? A mediana. E a mediana é o termo central. Precisaria pegar esses elementos e colocar em ordem. Então é algo bem fácil para fazer. Média não havia necessidade, certo? Moda é o termo que aparece com maior frequência. Você percebe que o 13,5 é o termo que mais aparece aí com temperatura. Então já com isso você ficaria entre duas alternativas. Só precisaria fazer o quê? Pegar esses elementos e colocar em ordem para ver quem está no meio, certo? Fazendo isso você ia ficar que é o 18, ok? Então nesse caso aí, na questão número 14, a alternativa certa, a alternativa B, certo? Tranquilos? Acertaram aí a questão? Mais uma, vamos lá. Questão 15. Em 7 de abril de 2004, um jornal publicou o ranking de desmatamento conforme o gráfico da chamada Amazônia Legal.
integrada por 9 estados, que estão representados aí, né? E o ranking de desmatamento desses 9 estados, ok? Dando sequência. Mostrando-se que até 2009 o desmatamento cresceu 10,5% em relação a esses dados. Então você tinha um dado, ele cresceu 10,5% em relação àqueles dados que estavam ali, certo? O desmatamento médio por estado em 2009 está entre o quê? Então você precisa primeiro o seguinte: se ele cresceu em média, eu preciso saber qual foi a média de desmatamento. Então como que eu faço aqui? Eu preciso somar toda a quantidade, né, de quilômetros quadrados desmatados, certo? E calcular a média desses 9 estados. Calculando a média ali, ó, só para deixar para vocês aqui, você vai chegar numa média de 2.638,9. Essa seria a média, certo? Em 2004. Só que para 2009 houve um crescimento de 10,5%. Então você tem que fazer o quê? Calcular aqui e multiplicar isso aqui, certo? Por um total de 10,5%, a porcentagem. Esse crescimento, qual que é o crescimento? Só botar aqui. Um crescimento de 10,5%. Totalizando 2.916, certo? Isso aqui ele vai passar para isso aqui. Ele estava isso aqui, 2004. Cresceu 10,5%. Ele totalizou isso aqui, ó, 2.916. E 2.916 ele vai estar em qual intervalo? Ele está em intervalo entre 2.800 e 3.200. A alternativa para a gente aqui, a alternativa C. Bem fácil também para a gente, bem tranquilo. Questão número 16, outra questão do Enem. O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita, certo, informa quantos jogos o time marcou, né? E em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Então podemos observar, ó, teve 5 partidas que não teve gol, foi 0 todas as partidas. Nós tivemos 3 partidas que teve 1 gol. Nós tivemos 4 partidas com 2 gols e assim sucessivamente, certo? CX, Y, Z, vamos apresentar isso aqui pra gente, ó, fica fácil aqui. O que está falando? Na questão número 16, ele colocou assim, ó, X, Y e Z. O que significa cada um deles? O X é a média, certo? O Y é a mediana e o Z é a moda, certo? Vamos lá. Moda, o que é moda? É o termo que aparece com maior frequência. Então eu tive 5 partidas com nada de gol. Então eu já posso dizer que o menor termo aqui é o Z. Então aqui, ó, a moda vai ser 0. Por quê? Eu tenho 5 partidas com 0. É 0, 0, 0, 0, 0. Como se nós colocássemos aqui, ó, 0, 0, 0, 0, 0. Então eu tive 5 partidas. Aí eu tive 3 partidas com gol. 1, 1, 1. Eu fosse organizando isso aqui. Então, o maior número que vai aparecer aqui é o 0. Quer dizer, Z é 0. Se Z é 0, então já percebo que ele é o menor número. Se ele é o menor número, só daqui eu já consigo descartar 2 alternativas. A alternativa A e a alternativa C. Certo? Bom, o que está perguntando depois? A mediana. A mediana é o termo central. Você vai pegar todos os elementos, vai colocar em ordem e vai ver quem vai estar no meio. Você vai perceber isso também, que o elemento que vai estar no meio aqui, a mediana vai ser o 2. Bom, já dá para pensar uma coisa, certo? Feito isso, você vai fazer o seguinte, vai pegar toda essa quantidade aqui e calcular a média, certo? Só que a média ponderada. Quando você calcular a média, você vai encontrar a média aqui como 2,5, certo? Ok? Então você vai perceber o seguinte, que Z é menor que Y e que Y é menor que X. A alternativa certa para a gente aí, a alternativa letra E, certo? Ó, alternativa E. Então, tá aqui 3 questões corrigidas do Enem para vocês, como se vocês estivessem se preparando para o vestibular. Certinho, galera? Abraço, espero que vocês tenham acertado todos os exercícios e até nossa próxima aula. Tchauzinho!